Olá, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Lucas. Seja bem-vindo à segunda aula do nosso módulo fundamental, onde nós vamos falar sobre a lei natural de tudo, a lei que governa o universo. A lei natural é a forma que a natureza trabalha, como tudo funciona e como o universo se conecta. Algo extremamente importante para o seu sucesso, seja na sua vida pessoal ou principalmente nos negócios. O que vamos cobrir nessa aula? Primeiro vamos falar o que de fato é a lei natural e como que isso é importante para o seu negócio, onde que isso vai afetar o seu negócio e o seu sucesso. Nós vamos falar de causa e efeito e a equação que governa o universo e a evolução fractal. Um cara muito inteligente certa vez disse que a harmonia da lei natural revela uma inteligência tão magna que, comparada a esta, todo o pensamento e ações sistemáticas dos seres humanos são totalmente insignificantes. Albert Einstein foi quem disse isso. E o que ele queria dizer com isso? Isso significa que a lei natural é tão poderosa que governa tudo o que existe. Tão poderosa que, se todos os seres humanos do mundo se juntassem e colocassem suas mentes pensantes para trabalhar juntos, não chegaria nem perto deste poder. Ou seja, ele está dizendo que, se todo ser humano da face da Terra se juntasse para criar um poder mental, não ia dar nem uma lasquinha do que é a lei natural. A lei natural se aplica a cada ser humano deste universo, independente de qualquer esforço dessa pessoa. E não somente ao ser humano, qualquer coisa do universo. Quando você entender essa lei, você vai perceber essa lei sendo aplicada em tudo, em animais, em produtos químicos, seja o que for. Nenhum ser humano, governo, cultura ou força pode lutar contra isso ou mudá-la. Em termos simples, a lei natural é a verdade universal da existência. Quem descobriu, quem parou para perceber essa lei natural foi o Albert Einstein. Como seres humanos, nós passamos pela vida enfrentando desafios, retrocessos, vitórias e derrotas. Toda experiência nos fornece feedback e a capacidade de adquirir sabedoria mundana que nos ajuda a fazer mais daquilo que funciona e menos daquilo que não funciona. Isso resulta em uma vida feliz que estamos no controle total. O problema é que a maioria das pessoas passa pela vida repetindo repetidamente os mesmos erros, esperando um resultado diferente, culpando outras pessoas ou forças que estão fora do seu controle pela sua infelicidade. A maioria das pessoas opta por acreditar numa falsa realidade que se opõe à lei natural e acaba vivendo tristes existências que acredita estarem fora do seu controle. Os grandes mestres de todos os tempos aprenderam a observar suas vidas como uma série de experimentos científicos sem fim. Com cada experimento, refletiam sobre o resultado e aprenderam com ele. A pessoa que vive dessa maneira acaba ficando cada vez mais próxima da verdade suprema e vive uma vida em harmonia com a lei natural. Uma pessoa em harmonia com a lei natural sonha com alguma coisa e depois cria essa coisa. Então é devido à lei natural que a maioria das pessoas simplesmente acredita que existe sorte, que existe deuses, seres aplicando forças na sua vida que ele não tem controle sobre o que acontece. Mas você vai entender exatamente como cada pessoa tem controle total sobre o que acontece com a sua vida através da lei natural. Então, a lei natural ela pode ser resumida a causa e efeito. Isso que você está vendo na sua tela é uma representação bem simples da lei natural, onde nós temos no canto esquerdo a tese, nós temos no meio a antítese, que é o contato da tese com a antítese, ok? E nós temos a síntese, que se torna uma nova tese, e esse processo se repete sempre. Então, vamos a um exemplo para ficar mais fácil. Imagine que a tese é você, a antítese é o Sol e a síntese é o resultado do contato da tese com a antítese. Ou seja, a síntese ela é o resultado de você em contato com o Sol. Então, se você chega na praia, você deita lá e pega Sol. Você tem um contato com o Sol. Você tem duas sínteses, dois resultados possíveis. Você com bronzeado ou você com queimaduras de Sol. E disso você tira um aprendizado onde você tem uma nova tese, você tem um novo você, uma versão nova de você, que está ou bronzeado ou com queimaduras,
E se você volta a entrar em contato com o Sol, você vai ter novamente uma nova síntese que vai gerar uma nova tese, ok? Então, isso é simples. Nesse caso, nós temos você, temos a causa e temos o efeito. Sendo a causa o Sol, você em contato com o Sol é uma causa, e o efeito disso, que vai gerar uma nova tese, que é uma nova versão de você. É simples, causa e efeito. Tudo acontece assim. E eu sei que parece realmente muito simples, e na verdade é muito simples. Mas a maioria das pessoas simplesmente ignora isso. A pessoa vai para a praia, fica deitada no sol, dentro desse exemplo, ela fica queimada e ela simplesmente não entende por que ela ficou queimada. Então, essa mesma lei natural pode ser reduzida a uma equação bem simples. A mais P é elevado a T é igual a S. Então, nós temos aqui S sendo o seu sonho, A é a sua situação atual, P é o seu plano, E é a sua execução diária desse plano e T é igual a tempo. E esse símbolozinho que você está vendo ali é um exponencial. Um exponencial funciona da seguinte maneira: se o expoente estiver entre 0 e 1, ele sempre vai ter uma curva decrescente. Se for acima de 1, sempre vai ter uma curva crescente. Para ser mais exato, se o seu expoente for entre 0 e 1, você vai ter um resultado negativo, você vai ter um número negativo ali no lugar do E. E se ele for acima de 1, você vai ter um número positivo. Simples assim. Você vai entender dentro do próximo exemplo isso com mais clareza. Nós podemos usar essa fórmula da seguinte maneira. Digamos que A mais P é elevado a T é igual a S. Então, sua situação atual é R$ 500 e o seu sonho é R$ 1 milhão. E aí você tem R$ 500 como situação atual e você resolve criar um plano para você chegar até R$ 1 milhão. E esse plano é um curso de marketing e vendas. E aí você tem R$ 500, você tem um plano, que é um curso de marketing e vendas, e você resolve estudar todos os dias esse curso e colocar tudo que você aprende lá em prática. Essa é a sua execução diária. E aqui entra o nosso exponencial. Se você faz a execução diária 0 vezes ou apenas uma vez, você vai ter um número negativo. Agora, se você faz a sua execução diária todos os dias, mais de uma vez por dia, você vai ter um número positivo. Quanto mais vezes você executar o seu plano, melhor vai ser o número, melhor vai ser o seu exponencial. E nós temos isso multiplicado ao tempo. Então, se você tem R$ 500 hoje, você compra um curso de vendas e marketing, estuda todos os dias esse curso, várias vezes, durante um ano, você consegue R$ 1 milhão. É simples assim. É assim que funciona causa e efeito. Essa é a fórmula que nós resumimos a causa e efeito. Claro que isso é um exemplo hipotético, não é tão simples assim. Mas isso é para que você tenha esse entendimento na sua mente. Então, por que muitas pessoas sofrem como vítimas da vida, acreditando que elas simplesmente não têm controle? A primeira questão está no conhecimento. A maioria das pessoas não procura a verdade nas coisas e não tem nenhum interesse em ganhar conhecimento e sabedoria. Conhecimento é poder, e sem isso uma pessoa vai simplesmente sofrer sem limites. Depois nós temos a memória. A maioria das pessoas acredita que a sua memória de eventos passados é precisa e não está sujeita a má interpretações ou mudanças. A nossa memória é perigosamente falha, mas a maioria das pessoas acredita como sendo algo perfeito. Em seguida, nós temos o tempo. A maioria das pessoas não consegue associar causa e efeito, porque essas duas coisas estão afastadas uma da outra por tempo, onde o efeito dá poucas pistas a curto prazo, mas dá pistas exponenciais ao longo prazo. Simplificando, a maioria das pessoas desiste de algo porque não consegue ver efeito devido à causa imediatamente. Ou eles veem o efeito da causa, mas esquecem qual foi a causa devido ao tempo. Eu vou exemplificar isso um pouco melhor. Nós chamamos isso de falha humana. E é simples, os humanos eles são falhos. Vamos entender melhor essa questão. Primeiro aqui a gente tem um gráfico falando sobre o efeito versus o tempo.
Então, embaixo nós temos a causa, em cima nós temos o efeito, e essa linha tracejada ela representa o tempo. Então, o que esse gráfico está dizendo para a gente? Que uma causa ela tem pouquíssimo efeito a curto prazo, mas a longo prazo o efeito é exponencial e pode ser grande. E aqui nós temos agora a memória versus o tempo. Então, a memória a curto prazo ela é muito forte, ela é muito alta, mas com o tempo ela tende a se esvair, tende a ir acabando. E aqui nós temos a memória e efeito versus tempo. Dá para você perceber que a curto prazo nós temos uma memória muito alta que vai se esvaindo e a curto prazo nós temos um efeito muito pequeno que vai aumentando. O que isso quer dizer? Uma ação tomada aqui tem pouco efeito nesse momento e no tempo e memória forte para presenciar isso e criar sistemas de aprendizado. Ao mesmo tempo que essa ação tem um efeito exponencial no ponto futuro com pouca memória para lembrar o que causou isso. Então, isso aqui é um exemplo simples. Tenta lembrar o que você comeu hoje para o almoço. O que você comeu hoje para o almoço? O que você tomou para o café da manhã? Fica muito fácil de lembrar, né? Agora, o que você comeu ontem? E o que você comeu na semana passada? E no mês passado? O que você fez nesse mesmo dia? Não precisa nem ser o que você comeu. Obviamente você não lembra. Então, em um exemplo bem simples. Se eu lanço uma campanha do Facebook hoje e ela não me dá resultados em poucos dias, eu crio um sistema de aprendizado onde eu acredito que o Facebook não gera resultados. Porém, devido a essa campanha, eu fecho um cliente que viu meu anúncio, mas só veio falar comigo um mês depois. Eu consigo colher o efeito da causa, então sendo a causa o anúncio no Facebook, mas eu não lembro mais que esse cliente fechou comigo por causa desse anúncio no Facebook. Eu não lembro que foi essa causa que gerou todo esse efeito. E aí o que acontece? Eu viro e falo, o Facebook não funciona. E eu paro de anunciar no Facebook. Enquanto, na verdade, o Facebook funciona sim. O que aconteceu aqui foi a falha humana devido à causa e efeito e a distância que você tem entre esses dois no tempo. Em outro exemplo, se eu resolvo comer uma pizza hoje e imagino é só uma pizza, não vai me fazer mal. Mas aí eu resolvo comer uma pizza todo final de semana durante um ano, usando a mesma lógica que eu falei ali em cima. O resultado é que eu ficarei obeso depois de um tempo. E eu vou parar e me perguntar, nossa, por que eu estou gordo? E é simples, porque a causa está afastada no tempo do efeito. Então, como que você faz para dominar a lei natural? Para pegar a lei natural, pegar a forma que o universo é comandado e utilizar isso na sua vida pessoal e principalmente no seu negócio. Primeiro, nós temos o conhecimento. Você precisa prometer se transformar em um aluno interessado, com paixão em adquirir conhecimento. As coisas que eu vou te passar aqui vão fazer toda a diferença no seu negócio e toda a diferença na sua vida. Então, você tem que prometer para si mesmo, não é prometer para mim. É fazer um compromisso consigo mesmo que você vai aprender e você vai ter essa paixão em adquirir o conhecimento. E nós temos também a memória. Você precisa prometer para si mesmo trabalhar em confrontar os sistemas de crença e instalar um novo paradigma e visão do mundo. Então, ao longo do tempo, você foi criando várias crenças que estão muito mais associadas à falha humana do que à realidade. A realidade ela é muito diferente do que você pensa. A sua memória, a causa e o efeito são muito diferentes do que realmente é verdade. É por isso que a gente usa tanto o método científico, porque se você deixar na mão dos humanos, usando somente a sua mente, você não vai ter resultado, você não vai conseguir chegar a uma tese que funcione. E nós temos o tempo. Você precisa prometer se manter fiel a esse programa e não desistir diante de qualquer desafio, até o tempo que seja, até que o tempo esteja ao seu lado. Então o que acontece? Muitas vezes a gente bota R$10 no Facebook, geramos um contato, o nosso cliente fala com uma pessoa e a pessoa não compra, e ela simplesmente cai em desespero, você, vou ter que mudar tudo, a pessoa não comprou. Porque a causa e o efeito estão separados ao longo do tempo. Nada vai acontecer assim do nada, rapidamente. Ok?
Então, se você conseguir dominar a lei natural, você pode ter certeza absoluta que tudo na sua vida vai funcionar de uma maneira muito fácil e você vai conseguir ter resultado em tudo. É assim que as pessoas ricas ficam cada vez mais ricas. As pessoas que dominam a lei natural têm sucesso em todas as áreas da sua vida. E por hoje é isso, até a próxima.